Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui no canal a história de origem do Jax, o conto do Jax e também as histórias por trás das cartas do Legends of Runeterra. Então já aproveita e deixa um like e também, se puder, se inscreve no canal e não se esquece de ativar as notificações. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Sendo o maior mestre de armas de Runeterra, Jax é o último dos Kohari, campeões que juraram defender Ikatia, mas quando o vazio foi usado contra o batalhão dos ascendentes do Império Shurimani, Ikatia foi destruída, deixando Jax sem um lar e sem um sentido para sua vida. Ele recolheu a última chama de Ikatia, um símbolo da esperança de um dia derrotar o vazio, e agora viaja pelo mundo em busca de guerreiros fortes, o bastante para permanecer ao seu lado e enfrentar essa ameaça sombria e iminente. Vamos lá. Jax, Kaiohinx e Catium cresceu em Ikatia, um comando autônomo do Império Shurimani. Desde menino, seu pai lhe falava do tempo em que a terra deles era uma nação altiva e independente. Antes de ser esmagada pelo jugo da opressão Shurimani, ele contava as histórias dos Koharis, heróis que protegiam Ikatia e seu mago-rei. O mago-rei resistiu à invasão de Shurima até ser morto em combate, o que levou seus guardiões Kohari a escolherem o mesmo fim, cometendo suicídio ritual. O imperador Shurimani exibiu em público os cadáveres putrefatos dos Koharis. Eu cuido deles. O próprio mago-rei foi empalado e posto acima dos portões da cidade, seus ossos fadados a virar pó. O pai de Jax testemunhou esse ato de crueldade e com o tempo transmitiu ao filho todo o amargor que vicejava em cada coração ikatiano. Mesmo assim, Jax dedicou-se com afinco aos estudos das armas, aprendendo com especialistas de Shurima e com os anciões do seu clã. Agora é a minha vez. Depois de vários séculos de comando Shurimani, um imenso terremoto assolou a província costeira de Sabera. A destruição revelou algo escondido nas profundezas da terra, algo obscuro e de grande poder, talvez forte o bastante para derrotar os assombrosos guerreiros ascendentes de Shurima. Jax ficou incumbido de proteger os magos de Ikatia, que fizeram essa descoberta, a qual os guardas mal conseguiram conter com os bastões flamejantes que ardiam com o elemental de fogo conjurado. Perturbado, ele escoltou os magos até o conselho governante para que anunciassem a descoberta. O poder foi chamado de Vazio. Não pode ser. Imediatamente, o conselho reconheceu seu potencial, mas Jax viu a destruição que o vazio prenunciava. Por ser um mestre de armas, ele conhecia o perigo de usar um armamento que ninguém conseguia compreender por completo, e muito menos usar com segurança. Vamos lá. Ele se arrependeu de não ter matado os magos enquanto deixavam Sabera. Esse arrependimento só aumentaria nos dias que viriam. Eu cuido deles. Confiante de que o vazio era capaz de derrotar os soberanos Shurimanes, o conselho coroou um novo mago-rei. Os Koharis foram restabelecidos e Jax foi um dos primeiros a entrar para a tropa. Pronto para a batalha. Eles tiveram sucesso nos primeiros confrontos e Jax chegou a matar um dos tão famosos ascendentes na batalha. Quem vai encarar o campeão? Observando com orgulho o cadáver ser exibido em cortejo pela cidade libertada de Baizek.
Quando o batalhão dos ascendentes alcançou Ikatia, Syjax e seus irmãos assumiram seus postos na linha de frente. Enquanto os dois exércitos derramavam sangue na terra, os magos e sacerdotes de Ikatia decidiram que era hora de usar o vazio. A destruição tomou conta do lugar, enquanto Ikatianos, Shurimanes e até mesmo os ascendentes eram varridos da face da terra. Os muros da cidade desabaram, conforme o vazio tragava milhares de seres para uma cova fria e silenciosa. Em questão de instantes, Ikatia foi perdida. Syjax foi até a cratera arruinada, onde o vazio foi invocado, convicto de que deveria morrer pela própria espada, como fizeram os Corrares do passado. Mas antes de tirar a sua própria vida, ele viu em meio à devastação um bastão flamejante atirado no chão. O mesmo que encontrara em Sabera. Nele ainda ardia o elemental de fogo que conseguiria ferir o vazio. A chama acendeu uma faísca no coração de Syjax. Ele pegou o bastão e deu as costas para as ruínas de sua terra natal, protegendo essa última chama de Ikatia e a esperança que ela representava. Desolado e tomado pela vergonha, Syjax, Kaiohinks, Corrari e Cation renunciou seu nome. Dali em diante ele seria conhecido apenas como Jax. Jax virou um viajante, vagando pelo mundo conhecido e por lugares que ainda não constavam em mapa algum. Portando o elemental de fogo, a idade de Jax superou até mesmo o esperado para um nativo de um povo conhecido pela longevidade. Ainda assim, quanto mais se afastava de Ikatia, mais fraca ardia a chama, até ficar prestes a se apagar de uma vez por todas. A conclusão não era agradável, mas Jax entendeu que não poderia fugir do passado. Pronto para a batalha? Ele tinha um dever a cumprir, voltar e lutar. O avanço do vazio foi detido pelos últimos ascendentes que restaram, mas a ameaça sem igual que ele representava continuou. Desde então, Jax vem vagando há séculos como um guerreiro errante, em busca de pessoas fortes o bastante para restabelecer os Corrari. Embora tenha lutado inúmeras vezes contra seres de grande habilidade, coragem e poder, ninguém ainda foi páreo para aquela ameaça sombria e iminente. A queda de Ikatia plantou muitas dúvidas em sua cabeça, mas uma coisa ainda é certa: quando chegar a hora do confronto final, Jax lutará contra o vazio, mesmo que tenha de enfrentá-lo sozinho. Quem vai encarar o campeão? Quem é o próximo? Pode vir. Essa é pelo meu amigo. Jax foi à procura de guerreiros dignos para enfrentar o vazio. Ele parte e nessa nova missão, quando ele está saindo de Ikatia após toda aquela destruição que aconteceu, ele encontra Firet, a ceifadora das areias, e a miragem ikatiana. Impressão minha ou o clima ficou de dar medo aqui? Hã? Não, Jax, eu tô do seu lado, relaxa. Jax, me ensina um golpe secreto. Como assim? Achei que você fosse me ensinar. Você vai de encontro à guerra e foge de Ikatia. Pois é. Não sou de memórias, mas sou de guerra. Bora? Como? Sim, bora. Talvez eles sejam uma miragem, pensou Jax. Talvez ela e aqueles que a acompanham venham de um vilarejo distante e escondido. Ela não fala de onde veio e Jax não questiona. Mas quando ela se ergue das areias e se posta ao lado do guerreiro, os dois lutam em uma harmonia perfeita, silenciosa e inacreditável. Essa é a determinação ikatiana. Jax já perguntou o nome de Firet inúmeras vezes em suas primeiras semanas de viagem juntos, mas ela só rosnava: "Eu sou a ceifadora." Brash encontrou a solução perfeita. Ele tinha acabado de fazer um bolo e precisava do nome do integrante mais forte do grupo para comemorar adequadamente. Bora lá, time! Após isso,
Jax continua sua jornada para encontrar o guerreiro ideal para enfrentar aquele mal horripilante. Jax agora caminha perto do Monte Targon. Ele observa aquele lugar montanhoso, com uma áurea celestial, fica deslumbrado com a beleza daquele ambiente divino. Porém, Jax vê um pastor de ovelhas em apuros. Então, Jax ajudou Shaska a salvar o bando da investida de Silfos Furiosos. Depois, Shaska salvou Jax de Silfos Furiosos. Quando um dos dois não está passeando por aí, eles viajam juntos. Você não precisa gritar tum sempre que bater em alguém. Ah, você devia tentar. Tum, tum, viu? É legal. Nada que eu não dê conta. Jax vai em direção a Demacia, mas para em um bar para tomar uma bebida, e lá ele encontra um cozinheiro que, depois de servir no exército demaciano, Brash acabou que ia se aposentar e cozinhar em uma taverna de um vilarejo tranquilo. Mas esse sonho foi arruinado por Jax. Testemunha esse poste na sua cara. Após uma briga de bar e uma opinião bem ruim sobre ovos com gemadura. Desde então, Brash abraçou um novo objetivo de vida: ensinar Jax a ter um pouco de bom gosto. Por acaso você usou o meu poste para mexer a panela ontem? Desculpa, as colheres estavam sujas. Nada como ter um chefe na equipe. O que tem pro jantar? Eu derrubei o caldo da janta na última batalha, foi mal. É bom estar sempre alerta. As aventuras de Jax são de longe as mais esquisitas e engraçadas. Por onde ele vai, ele faz amigos, alguns por derrotar, outros por ajudar. E não foi diferente dessa vez. Jax e seu amigo vão caminhando sem rumo e vão parar em Águas de Sentina. E lá, Pesh conheceu Jax em uma briga nas docas. E a fuga oportuna dos dois foi mais conveniente do que qualquer parceria. Desde então, Pesh leva Jax para lá e para cá, já que as coisas parecem simplesmente quebrar perto dele. E se tem uma coisa que Pesh gosta mais do que uma boa briga, são coisas precisando de conserto. Posso consertar tudo com qualquer coisa. Eu vou provar. Fala, capitão. Como vai o navio? Cheio de buraco de quando você mexeu com o monstro marinho, animal. Agora Jax e seus amigos partem em uma viagem pelo mar das Águas de Sentina. Ele é atacado por um monstro marinho gigantesco que destrói seu barco, e ele luta com um monstro na água, porém acaba por ficar inconsciente após derrotar a fera. E ele é encontrado por uma pescadora ioniana. Você está diante da maior campeã de pescaria de Ionia. A vida de Trish virou de ponta cabeça quando, durante o que seria sua última participação num torneio de pesca, ela pescou Jax, que se debatia desesperado. Ele se recusa a comentar sobre o incidente, mas o monstro marinho do qual Trish o salvou fica maior a cada vez que ela reconta essa história. Às vezes você é o peixe, às vezes você é a isca. Que tal pescar algo pra gente comer depois da batalha? Comigo é pescar e soltar. Você mata todos que derrota? Tá, posso ficar de fora dessa. E após todas essas aventuras, Jax parte em direção a Demacia novamente, em busca de um amigo e um companheiro de batalha para lutar ao seu lado novamente, para enfrentar o vazio. Ele retorna a Demacia. Então, ele se senta com as pernas cruzadas no centro da ponte, com um arpão descansando sobre os joelhos. Demacia não havia mudado muito desde a última vez que ele visitou estes cantos, algo que não o surpreendeu. Seu povo protegia as fronteiras com cuidado, o que os transformou em lutadores bem razoáveis. Bem, ao menos alguns deles, ele pensou, limpando um pontinho de sangue em seu poste. Alguém encara? Ele lançou a gota sobre o parapeito em direção ao rio, abaixou
e buscou em suas vestes o terceiro ovo cozido do dia. Batendo de leve nele, descansou lentamente enquanto ouvia os guerreiros do outro lado da ponte tentando decidir quem seria o próximo a enfrentá-lo. Quem é o próximo? Cai dentro! Jax levantou sua máscara e mordeu o ovo, respirou fundo, sentiu o aroma das colheitas fermentando ao sol e terra recém-revirada da lavoura em expansão ao horizonte. E suspirou. Ver de perto um reino em paz fez com que sentisse saudades de uma casa que nunca existiu. Ele se desprendeu desta memória, sabendo que pensar em Hikatia somente o distrairia. Suas roupas pesavam, mas impediam que o calor do sol chegasse à pele manchada e de cor estranha que cobriam. Não havia parte de sua carne à mostra, o que parecia ser um bom sinal. Ele nem mesmo sabia mais como era a própria pele. Opa! Um vento frio soprou sobre as montanhas nevadas ao norte. Uma tempestade derramava chuva sobre um campo e vilarejo distante. Havia poucas nuvens e sequer se pensava em chover de onde Jax vinha. Talvez a tempestade fosse trazida ao sul e deixasse os cascalhos da ponte escorregadio, o que aumentaria o desafio para ele. Opa! Quantos dedos tem aqui? Em compensação, também deixaria o campo mais difícil para seus oponentes, o que não era lá uma má ideia. Afinal das contas, um guerreiro digno de lutar ao seu lado nas batalhas contra os monstros do além precisava ser adaptável. Ele ouviu um ruído de armadura, o sussurro de uma espada cortando o ar. "Levante-se e me encare", ordenou uma voz imponente. Jax levantou um dedo enquanto terminava seu ovo. Ele lambeu os lábios e colocou de volta a máscara sobre o rosto, antes de virar-se para o guerreiro ao seu lado. O homem parecia forte, com ombros largos e braços grossos, protegido da cabeça aos pés com aço lustrado. Ele portava uma espada de 2 gumes, com ambas as mãos, e parecia saber usar. Jax aprovou. "Você parece ser um homem que consegue derrubar árvores de ferribétula um dia inteiro e ainda ter energia para uma briga de taverna", disse Jax. "Não vou gastar palavras com você, monstro", disse o guerreiro, assumindo a mesma postura de luta que os outros fizeram. Jax suspirou, decepcionado com o fato de que a derrota dos 15 homens antes deste não havia ensinado nada. "Monstro?", perguntou ele, ficando de pé com um movimento rápido. "Eu posso lhe mostrar monstros, mas temo que você não viveria tempo suficiente para contar a ninguém como um monstro de verdade se parece." Ele agitou o poste ao seu redor para alongar os músculos dos ombros. Não que precisasse, mas já estava lutando pelas últimas 4 horas, além de talvez fazer com que o homem encarando sentisse que ao menos tinha uma chance de vencê-lo no duelo. Vão fazer fila pra apanhar ou vai todo mundo junto? "Por Demacia!", berrou o espadachim, golpeando-o com os mesmos golpes cansados e previsíveis que os outros fizeram. O homem era bem rápido e forte o suficiente para segurar a espada com apenas uma das mãos. Jax evitou o primeiro golpe com um desvio para o lado, agachou no segundo e aparou o terceiro. Ele girou dentro da guarda do espadachim e bateu com força o próprio ombro contra a lateral do capacete. O metal dobrou. Aquele homem caiu sobre os joelhos com um urro de dor. Jax deu-lhe um momento para aquietar o zunido em sua cabeça. O homem arrancou o elmo, jogando-o na ponte.
Você e você, troca aí! Sangue escorria pelo lado de sua cabeça, mas o que impressionou Jax foi como seu adversário controlou a própria raiva. Demacianos sempre levaram disciplina muito a sério, e ele ficou aliviado em saber que isto não havia mudado. O homem respirou fundo para recompor-se e atacou novamente. Uma série de golpes ágeis em muitas direções, uma mistura de estocada, floreios e cortes. Jax evadiu todos eles, seu poste em movimento constante, enquanto repelia a espada do Demaciano e lhe devolvia ripostos dilacerantes aos seus membros. Ele fintou para a esquerda e enganchou o poste nas pernas do oponente, estatelando-o de costas para o chão. Cutucou ele com força na barriga com uma das extremidades do objeto, fazendo com que ficasse sentado e com falta de ar. Vai uma arma, hein? Perguntou Jax. Posso trocar de mão se for para facilitar. Um Demaciano preferia morrer do que aceitar a piedade de um inimigo, disse o guerreiro, equilibrando-se sobre as pernas. Se alongou antes, né? O semblante estoico do homem despedaçava-se em face à zombaria de Jax. Quando voltou a atacar, foi com ferocidade ainda não controlada pela disciplina e habilidade. Jax agachou-se, desviando de um golpe decapitante, e mudou a empunhadura de seu poste para apenas uma mão. Ele girou a arma sob a espada do oponente com um rolar de punhos. A espada do guerreiro Demaciano escapou de seu aperto e girou pelo ar, caindo graciosamente na outra mão livre de Jax. Roleta de arma! Bela arma a sua, disse Jax, girando a lâmina em diversos movimentos dignos de um mestre de esgrima. É mais leve do que parece, disse Jax. O Demaciano puxou uma adaga e avançou rapidamente. Jax balançou a cabeça perante tal tolice. Ele arremessou a espada ponte abaixo e desferiu uma sequência de golpes rápidos, desviando para os lados. Agachou para escapar de um golpe rasante e aparou um soco com sua mão direita de palma aberta e acenou com a cabeça em direção ao rio. Espero que saiba nadar, disse ele, torcendo o pulso, levantando o guerreiro encoraçado pés ao ar, e arremessou sobre o parapeito da ponte. O homem caiu na água, com um barulho úmido pouco antes de Jax apoiar o fundo de seu poste sobre o cascalho. É isso aí! O campeão tá na área! Quem é o próximo? Cai dentro! Ele perguntou. Anseio por um adversário à altura, disse uma mulher desmontando de seu cavalo cinza na extremidade da ponte. Os flancos de sua montaria respingavam de suor. Sua capa estava empoeirada graças ao trajeto. Ela vestia uma couraça de aço muito brilhante e portava uma espada longa na bainha de sua cintura. Pela minha honra, você deve morrer. Passou pelos homens em sua marcha ao fim da ponte, andando determinada em sua direção, movendo-se de maneira econômica e perfeitamente equilibrada, com ares de confiança suprema em suas habilidades. Mostrava feições angulares e patricianas, perfiladas por um cabelo escuro e carmesim. Seus olhos frios e impiedosos prometiam apenas a morte. Não há ninguém como eu. Quem é você? Perguntou Jax, intrigado. Meu nome é Fiora, da casa Lohan. Ela respondeu, sacando a sua arma, um sabre de duelo que fulgurava com um fio perfeito. Pela minha honra, você deve morrer. E esta ponte é minha, disse ela. Por baixo de sua máscara, Jax sorriu. Finalmente um oponente digno. E é isso, galera. Essa foi a história do Jax.
o conto do Jax e também o conto por trás das cartas do Legends of Runeterra. E se você gostou, não se esquece de deixar o like. E por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um muito obrigado e tchau!